Porque se ele não quebrar a casca do ovo no 21º dia, o mesmo lugar que o alimentou, que o nutriu, que o sustentou, vai sufocá-lo até a morte. Porque ou você rompe ou você morre. Ninguém vai ter dó de você, meu irmão. Nem Jesus vai ter dó de você, porque ele morreu na cruz do Calvário. Mas quando nós moramos dentro de uma casca, nós nos tornamos cristãos ineficazes. Cristãos que morrem em lugares. Jabes falou: minha mãe me lascou na vida. Minha mãe me enfiou num saco de batata. A minha mãe não me amou. Mas eu tenho duas histórias. Ou eu moro nessa casca de ovo e todo mundo vai ter dó de mim, ou eu vou mudar a minha história. É tempo de mudar padrões viciantes, comportamentos, cortar da nossa vida o que nos atrapalha, o que impede o avivamento. Eu estava no voo hoje e Deus falou comigo o tema desta palavra: ou você rompe ou você morre. Foi o que Deus falou para mim. Ou você rompe ou você morre. Já vou explicar o que Deus me disse. A carta de Paulo aos Filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia. Mas ele escreveu esse livro dentro de uma prisão. É interessante que o livro considerado mais amargo da Bíblia é o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão dentro de um palácio. E o livro considerado mais alegre foi Paulo escrevendo na prisão. Porque não é o lugar, é quem está comigo, entende? Não reclame do lugar que você está, reclame de quem está perto de você. Porque você pode estar no melhor hotel do mundo, se a companhia for ruim, o melhor hotel do mundo vira um inferno, sim ou não? E você pode estar debaixo de uma ponte, se a companhia for boa, debaixo da ponte vira um palácio. Então, talvez o problema da tua vida não é onde você está, mas é com quem você está. E eu garanto que se Jesus for para o inferno vira céu. O inferno só é inferno porque Jesus não está lá. Porque se Jesus descer para o inferno vira céu. E se Jesus e Deus saem do céu, o céu deixa de ser céu e vira inferno. Porque o céu não é especial porque tem ouro. O céu é especial porque Jesus está lá. Jesus está lá. Ah, vai andar rua de ouro. Estou nem aí para rua de ouro. Pode ser de alface não, né? Pode ser de asfalto, pode ser do que for. Se Jesus estiver lá, as coisas mudam. O apóstolo Paulo está no meio de uma prisão e ele escreve. E aí ele fala algumas coisas muito importantes. Porque todos nós aqui temos nossas desculpas. Muitas vezes a gente fala assim: olha, pastor, eu queria muito ajudar aqui na Renova-me, mas eu não estou pronto. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto capacitado. Não é o meu tempo. Mas, olha, isso é uma das coisas que mais me irritam, viu, pastor? Quando falam para mim: mas um dia Deus vai me tocar. Tocar o quê? Só se a cruz cair na tua cabeça. Que toque que tem que ser? É igual aquela pessoa que fala assim: você vai se batizar, irmão? Eu não sei se eu vou me batizar. Eu estou esperando Deus me tocar. Só se for para dar um pedala. Tocar o quê? Você acha que... Pergunta para Jesus: Jesus, o senhor me quer agora ou daqui 5 anos? O que você acha que ele vai responder para você? Agora, é claro. Essas conversas de doido é a gente que faz. Mas Paulo está falando algo muito importante nesse texto. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho tudo. Eu não me sinto pronto. Essas são as duas grandes desculpas que nós damos para não fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Eu não tenho tudo e eu não estou pronto. Mas uma coisa eu faço. Mesmo sem ter tudo e mesmo sem estar pronto, uma coisa eu faço. E o que é que ele faz? Eu esqueço do que está atrás de mim. E eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não estou pronto, eu não tenho tudo. E se você não está pronto e você não tem tudo, bem-vindo ao reino de Deus. Porque tudo que Deus tem para você é maior que você. Tudo que Deus tem para você, o teu dinheiro não paga. Tudo que Deus tem para você, você não tem apoio suficiente. Tudo que Deus tem para você, você não tem capacidade. Porque Deus não te chamou para fazer sozinho. Deus te chamou para fazer com Ele. Deus nos conhece. Se o que Ele tem para mim eu pago, eu tenho apoio, eu posso, do jeito que o bichinho do pecado mora em nós, nós vamos parar de dobrar o joelho, nós vamos parar de jejuar e orar.
Mas quando o projeto é maior, eu falo: Deus, as pernas estão bamba, a boca está seca. Se o Senhor não for comigo, hoje eu quebro. Se você está fazendo algo que o teu dinheiro paga, a tua capacidade alcança, joga no lixo. Isso é projeto teu. O que é projeto de Deus, eu não tenho tudo. Eu não me sinto pronto, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu quero ler um outro texto com você, já vou revelar o que Deus tem para nós aqui. Hebreus 12:1. Aos Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Eu acho lindo. Então fala assim: eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu não olho mais para trás. O que você tem lá atrás, hein? Você sabe que ninguém se importa com a sua história triste, sabia disso? A sua história triste é a grande anestesia que vai fazer de você um grande incapaz. Porque as pessoas podem chorar pela sua história triste, mas logo elas secam as lágrimas e vão ver a vida delas. É por isso que Paulo está falando: eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas eu não posso olhar para trás. Porque se ele lembrar, ele vai lembrar que um dia ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele vai lembrar que um dia ele foi surrado e apanhou. Nada do que Deus vai usar ficou lá atrás. Olha o que o autor de Hebreus diz. Hebreus 12:1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de quê? De testemunho. Tem um monte de zoiudo olhando para você. Um monte de gente olhando para você. Portanto também nós, visto que temos um grande número de testemunhas, pode avançar, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na minha versão diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Agora, olha que interessante. O autor de aos Hebreus coloca duas categorias aqui. Ele fala o seguinte: tem uma grande nuvem de testemunhas olhando para mim. Tem um monte de gente olhando para mim, reparando na minha vida. Duas coisas eu faço: desembaraçando-me de todo o peso e do pecado. Ele cria duas categorias. E olha que interessante: o desembaraçar de todo o peso vem antes do pecado. Eu digo para você que as nossas igrejas, elas têm problema com o pecado, mas nós não temos problema em pregar sobre pecado. Todo mundo sabe que adultério é pecado. Todo mundo sabe que mentira é pecado. Todo mundo sabe que pegar o que é do outro para mim é pecado. Mas o autor de aos Hebreus está dizendo, antes de falar do pecado, ele fala o seguinte: eu me desembaraço do peso. Em outras palavras, eu me livro do que atrapalha. Por quê? Porque podem ter coisas que estão me atrapalhando que não são pecado. Podem ter coisas que estão travando a minha vida e não são pecado. É por isso que ele está falando: livre-se do que é peso e do pecado. Ele não está dizendo que esse peso é pecado. Tem o peso e tem o pecado. Tem amizades que não é pecado ter, mas ela me atrapalha. Tem lugares que ir não é pecado, mas me atrapalha. É um peso. Tem comportamentos que não é pecado, mas me atrapalha. E o que o autor de aos Hebreus está falando? Tem um monte de gente olhando para você, e eu quero você livre nessa estação. Eu quero acelerar algo em você nessa estação. Então, lute contra o pecado, mas além do pecado, veja se tem coisas que não são pecado e estão atrapalhando você. Tem conversas que não são pecado, mas atrapalham. São fúteis, são banais, são ociosas, me seguram, me traumatizam, me dão covardia, eu me torno tímido, eu atrofio. Então, livre-se do peso e do pecado. Veja, aqui na Bahia, na época que vinha, quando eu era criança, meu avô tinha roça. Alguém aqui já criou galinha? Sim ou não? O tempo de incubação de um pintinho são 21 dias. 21 dias, sim ou não? 21 dias, 3 semanas. Em 3 semanas é o tempo de incubação de um pintinho.
Em 3 semanas, o pintinho, dentro da casca do ovo, ele é alimentado, ele é aquecido, ele é nutrido, ele é protegido. Em 3 semanas, tudo que aquele embriãozinho lá precisa para crescer, ele tem. Só que, quando chega o 21º dia, obrigatoriamente, aquele pintinho precisa quebrar a casca do ovo. Porque se ele não quebrar a casca do ovo no 21º dia, o mesmo lugar que o alimentou, que o nutriu, que o sustentou, vai sufocá-lo até a morte. Porque tudo que me protege, além do normal, me sufoca. Quando Paulo fala, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço, para trás eu não olho mais, eu vou para frente. Quando o autor de Hebreus diz, eu me livro do peso e do pecado, porque eu vou correr a corrida proposta, esses homens estão dizendo o seguinte, não é sobre minha capacidade, é sobre a minha decisão de quebrar uma casca de ovo. A maior fábrica de incapazes, a maior fábrica de incompetentes, a maior fábrica de crentes improdutivos é o mimo. É o mimo. É quando Deus nos coloca num ambiente que nos nutre, nos sustenta, nos aquece, e ao invés de nós aprendermos e seguirmos em frente, a gente monta acampamento naquela fase. É quando você conversa com o irmão que diz assim, e aí, como é que você está? Ah, eu estou mais ou menos, por quê? Rapaz, eu tenho uma saudade daquelas vigílias da década de 70, eu tenho uma saudade daquelas conferências de 1980, eu tenho uma saudade daqueles cultos da mocidade de 1996, mas rapaz, nós estamos em 2025, sim, mas aquilo que era culto, aquilo que era maravilhoso, sim, em 96 você foi alimentado, em 96 você foi sustentado, mas você não era para morar ali. Todo avivamento nunca é para morar, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Os melhores cultos ainda não vieram, as melhores pregações ainda não foram pregadas, os melhores louvores ainda não vieram. Se você perguntar para mim, pastor Diego, qual o melhor culto da sua vida? Eu vou dizer, será o próximo. O meu melhor culto não aconteceu ainda. Eu saio do culto dizendo, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar no próximo. Porque como Paulo fala, eu não estou pronto, talvez eu não tenha o melhor prédio, talvez eu não more na melhor casa, talvez eu não tenha a melhor estrutura familiar, talvez eu não tenha a melhor conhecimento, mas uma coisa eu faço, eu esqueço de tudo que ficou para trás. E é interessante porque a fórmula mais eficaz é o mimo, é querer morar sem desafios, é uma fé que não se desafia. A igreja brasileira está perdendo a autoridade espiritual. Nossas orações viraram orações frouxas, orações covardes. A gente não pede mais o impossível, a gente ora por aquilo que a farmácia dá. Temos medo, consultamos Deus e não cremos mais no impossível. Quando o médico diz, agora você tem fé, agora é você e Deus, pronto, parece que agora vai morrer. Porque falou que agora o médico lavou as mãos, a medicina chegou até aqui, pronto, parece que agora acabou, já compra o caixão e enterra o defunto. Mas Deus não pode dar a última palavra? Mas quando nós moramos dentro de uma casca, nós nos tornamos cristãos ineficazes, cristãos que morrem em lugares. É como um pai que cria um filho mimando ele, que quando o filho falta na escola, porque está com preguiça, e perde a prova, mesmo sabendo que tinha prova, e o filho fica com preguiça, ao invés do pai falar, você vai ficar sem a prova, para você aprender a ter responsabilidade, o que o pai faz? Vai na escola, quebra o pau na escola, grita com todo mundo, bate na mesa e fala, eu pago essa escola aqui, meu filho vai ter outra prova assim, e o menino chega lá e faz a outra prova, quando na verdade o que ele precisava era dizer, você poderia ir, você não estava doente, você estava com preguiça, você vai ficar sem a prova para você aprender a ter responsabilidade. Quem mima seus filhos dá um falso sinal de que quando eles forem adultos, eles vão encontrar pai e mãe em todas as relações sociais. Mime seus filhos, não deixe que eles se machuquem. Claro, não vou deixar meu filho sofrer um acidente, mas não deixa ele ser jogador de bolinha de gude no carpete. Criança tem que aprender a andar de bicicleta. Minha filha
Tem problemas que eu resolvo, tem problemas que ela resolve. Porque se eu mimar meus filhos, quando eles forem adultos, eles vão achar que o síndico do prédio dele é como pai e mãe. Eles vão achar que o patrão deles é como pai e mãe. Eles vão achar que a esposa tem que ser igual pai e mãe. Ensine seus filhos a serem maduros. Proteja-os, mas deixe que eles quebrem a casca do ovo. Hoje nós temos homens adultos, mulheres adultas, que ainda são grandes filhinhos e filhinhas de papai e de mamãe. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vim aqui com um desafio. Nós estamos vivendo um avivamento nesta igreja. E nós vamos quebrar a casca do ovo. Nós somos gratos pelos 5 anos, pastor. Mas há algo chegando aqui. Há um cheiro de glória, há uma nuvem de avivamento chegando nesse tabernáculo. E nós não vamos ficar aqui, ai que saudade, saudade coisa nenhuma. Há uma vida lá fora. Há uma vida para viver. E o que é mais importante entender é que mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Por isso que eu admiro Paulo, quando ele diz, eu esqueço o que ficou para trás. Por isso que eu admiro o autor de aos Hebreus, dizendo, olha, eu estou me livrando do que me atrapalha e do pecado, porque eu quero estar livre, quero seguir. É tempo de mudar padrões viciantes, comportamentos, cortar da nossa vida o que nos atrapalha, o que impede o avivamento, fofoca, mentira, mexerico, cantinho, começar a cortar gente que fala mal de gente. Esses dias eu estava num grupo de pastores, e tinha um outro pastor lá, chegou, e falando de um outro pastor para mim, e falando mal, e tinha um outro pastor do meu lado, porque eu sei o quê, e eu até falei assim, meu Deus do céu, e falando, como se ele conhecesse. Aí o pastor que estava do meu lado falou assim, para o pastor que estava falando mal do outro pastor, que não estava na mesa, mas pastor, o senhor conhece ele? Ele não, te pergunta, o senhor conhece ele? O senhor já conversou com ele? É o que sai na mídia. Não, estou perguntando, o senhor conhece ele? Não conheço. Então, pastor, ele é meu amigo pessoal. Ele é meu amigo. E eu vou dizer para o senhor que o senhor está equivocado. Eu frequento a casa dele. Ele frequenta a minha casa. O que o senhor está falando não existe. Ele não é essa pessoa. E o pastor, quando contava sobre o outro que não estava na mesa, falava com tanta ênfase, como se fosse amigo íntimo, contando detalhes assim, como tudo fruto de fofoca. Isso atrapalha, isso mata o avivamento, mata o derramar do poder. Porque se eu, com o poder que tenho, não sei usar, para que Deus vai me dar mais poder? Há um personagem bíblico, eu quero trazer para a gente caminhar para uma conclusão aqui, entender? Esse personagem só foi citado na Bíblia uma única vez. Quem está comigo aí? Fala, eu estou. E na Bíblia, existe já ouviu falar de genealogia, sim ou não? A Bíblia é um livro histórico. E a Bíblia, ela é um documento. Na Bíblia, a genealogia mostra o nascimento da nação de Israel, o nascimento de um povo. Então existem na Bíblia genealogias para provar que a nação de Israel não apareceu do nada. E no livro de 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 9, é o que nós chamamos de genealogia. Começa lá com Adão e vai até o exílio pós-Babilônia, mostrando que o Adão foi pai do fulano, que foi pai do cicrano, que foi pai de Beltrano. Quando a gente lê genealogia, parece ser algo meio desinteressante, mas não é. A genealogia é um documento, mostrando que a Bíblia tem uma história. Então quando você lê de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, dá a impressão que é só nome por nome, porque não há comentário. Só tem a árvore genealógica. Mas tem uma pessoa, no capítulo 4, de 1 Crônicas, que quando o autor está escrevendo a genealogia, ele para falar desse indivíduo. Leia comigo 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, 9. Esse personagem é o Jabes. É o Jabes. Se você ler os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, não tem o que vai acontecer aqui. O autor não faz
Ele fala de Abraão, ele não fala nada. Ele fala de Isaac, ele não fala nada. Mas quando chega em Jabes aqui, ele vai fazer um comentário. E o comentário é esse, ó. Jabes foi o mais ilustre dos quê? Dos seus irmãos. O que é o mais ilustre? O mais importante. Jabes foi o camarada, aquele filhinho queridinho, que se não chega, a mãe não deixa ninguém comer antes dele chegar. Tem umas mães que é assim, né? Puxa saco de uns filhos em relação ao outro. Então, o Jabes é o mais ilustre. Só que a Bíblia dá um detalhe. O texto começa dizendo que ele é o mais ilustre da família. Mas ele não começou assim. O texto diz: a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, porque Jabes significa o quê? Porque com dores o dei à luz. Olhe para mim, só até aqui por enquanto. Jabes começou a história de uma forma complicada, porque ele não começou a vida com uma vantagem. Todos nós aqui, talvez a maioria, começou a vida com desvantagem. Poucos aqui começaram a vida com vantagem. Eu gosto desse texto porque eu me identifico com ele. Porque a desvantagem para nós sempre é uma desculpa que a gente usa para justificar o nosso fracasso. Olha, eu queria ser igual ao meu primo, mas eu tenho uma história. Olha, eu queria ser tão abençoado como aquele irmão, mas eu nasci com desvantagem. Olha meu pai, olha minha mãe, meu pai era alcoólatra, minha mãe era não sei o quê. A gente sempre tem uma história para usar a nossa desvantagem. A Bíblia está dizendo que ele tinha uma desvantagem. A mãe olhou para ele e falou: você me causou dores. Eu não sei se você está entendendo, mas o nome dele, numa época que o nome tinha muita importância. Hoje a gente escolhe lá, qual é o nome do menino? Enzo, né? Cauã. A gente sabe o significado, mas a gente escolhe o nome muito pela estética do nome. Nessa época não. O nome era profético. Deus inclusive mudou o nome de muita gente. A Sara não chamava Sarai, o Abraão não chamava Abrão, o Paulo não chamava Saulo. Deus mudava o nome. O Jacó não foi transformado para Israel, porque o nome era uma sentença profética. A mãe, quando pegava o filho, Benjamim, filho de Jacó, Benjamim é o caçador, caça pela manhã e desfruta dos esporos à noite. Quando a mãe de Jabes pegou esse menino e deu o nome de Jabes para ele, certamente ela não estava feliz. Certamente não havia nenhuma expectativa de sucesso, porque ela fez questão de marcar o filho com a desgraça. Eu não sei como foi o parto dela, mas sei que não foi bom. E não foi bom, gerou tanta dor, tanta raiva, tanto ódio, tanto sofrimento, que aquela mulher carimbou o filho com a desgraça dela. Ela carimbou o filho com a desgraça dela, para que ele lembrasse que a existência dele causou dor nela. E talvez alguns aqui não se chamem Jabes, mas carregam carimbos de família, de estorvo, de peso, de praga, de inferno, de um lar totalmente torto. A mãe batizou Jabes numa estrutura onde a marca desse rapaz era o sofrimento. Ele nasceu num contexto de dor, e o nome marcou, e ele cresceu ouvindo essa sentença, ele cresceu ouvindo isso. Gente, eu sonho para minha filha, que ela chegue a lugares que eu não vou chegar. Eu quero que a minha filha Júlia, de 9 anos, viva o que eu não vou viver. Ela é uma flecha na minha aljava. Eu quero olhar de longe e falar assim: filha, voa minha filha. Jamais que eu iria olhar para minha filha e falar que o nome dela é dor, o nome dela é depressão. O seu nome, minha filha, o seu nome é câncer, o seu nome é dor. Foi isso que a mãe dele fez com ele. Foi isso, por isso que o autor para a escrita para dizer, porque algo sobrenatural aconteceu aqui, uma virada aconteceu. Um menino sem vantagem, tudo para dar errado. E foi nesse contexto que, ao invés dele virar um depressivo, ao invés dele deitar na cama e contar a história triste dele, ele enfrentou, ele quebrou a casca. Porque ou você rompe ou você morre. Ninguém vai ter dó de você, meu irmão. Nem Jesus vai ter dó de você, porque ele morreu na cruz do Calvário. Ou você rompe ou você morre.
E a Bíblia diz que no meio de toda essa baderna, Jabes fez uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Quando você tiver que fazer uma coisa e não souber o que fazer, você tem que fazer 3 coisas. A primeira, ore. A segunda, ore. E a terceira, ore. Quando você tiver que fazer alguma coisa e não souber, ore, ore, ore. Põe o próximo versículo aqui, o 10. A Bíblia não diz que ele foi ao pé da cama e disse: mamãe, vamos no cartório mudar o nome. Mamãe, a Bíblia não diz que ele foi tentar matar a mãe. A Bíblia não diz que ele foi fazer, não tenho nada contra terapia, psicologia. A Bíblia diz que no meio da sua desgraça, com uma desvantagem, ele fez o quê? Ele invocou a Deus. Ele não chorou, ele não deitou no chão, ele não deitou em posição fetal, ele não foi para o boteco tomar cachaça, ele não foi para usar droga, maconha, ele não foi para o prostíbulo, ele invocou a Deus. Quando nós tivermos uma desvantagem e tivermos a coragem de invocar a Deus, nós quebramos a casca que nos limita e Deus coloca sobre nós um peso de glória. E ele vai pedir 4 coisas. 4 coisas. 4 coisas ele vai pedir. A primeira coisa que ele pede, você consegue colocar NVI aí não? Se conseguir, para mim me ajuda. Se não, pode manter essa aí, não tem problema. Isso. A primeira coisa que Jabes pede na oração: abençoa-me. Fala comigo, me abençoa. O que a mãe fez com ele? Amaldiçoou. O que ele falou? Deus, me abençoa. Sabe o que é abençoado? Abençoado é ser diferente. Tem uma pessoa que trabalha na mesma empresa que você, ganha o mesmo salário que você, o camarada está endividado, o camarada está viciado em jogo, você ganha o mesmo salário, você chega com o seu carrinho bonitinho lá, você tem sua casinha própria, aí o camarada fala: meu, o que você está fazendo? Você está roubando? Porque você ganha a mesma coisa que eu, como é que você pode? Aí todo mundo vai dizer: você é uma pessoa abençoada. Na rua, o filho de um está na droga, o filho do outro está no prostíbulo, o teu filho está aqui na igreja, canta, dança, serve. Aí todo mundo fala: rapaz, o menino foi criado na mesma rua, no mesmo bairro, estuda na mesma escola, por que esse menino deu certo e os outros não deu certo? Aí todo mundo vai dizer: porque essa família é uma família abençoada. O Jabes, ele não quer fazer DR com a mãe dele, porque quem muda a história não é o homem, iguais não se sustentam. Enquanto você ficar tentando que o igual mude o destino da tua vida, você vai ficar com o pires na mão atrás de uma moeda. Quando você entender que o autor da vida está sentado num alto e sublime trono, você para de conversar com quem não tem remédio e vai falar com aquele que muda destino. Jabes diz: me abençoa. Minha mãe me enfiou num saco de batata de iguais. A minha mãe me enfiou num saco de batata de comum. Olha aqui, eu estou com desvantagem. Eu nem nasci, eu nem aprendi a falar, eu ainda usava fralda e ela já me enfiou no final da fila. Pois agora eu estou falando com quem manda. Senhor, me abençoa. Me abençoa. Senhor, eu quero ter inteligência. Você já pediu inteligência? Ou você chora porque está magoado porque tem gente que ganha mais do que você? Peça, me abençoa. Senhor, eu quero pregar diferente, quero cantar diferente. Senhor, eu quero ter uma mente rápida. Pede, meu. Senhor, eu quero ser uma pessoa ágil, eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu não quero ter dedo podre não, pegar esses banguelos que aparecem aí não. Porque é melhor casar tarde do que casar errado, viu? Fica com o negócio: tem que casar, tem que casar, tem que casar. Vai conversar com quem casou mal, para ver se ela não queria trocar de lugar com você que está solteira. É melhor casar tarde do que casar errado. É melhor estar lá no asilo de bengala esperando o prometido do que casar com tranca-rua. Ai, pastor, então casa com Jesus, que é a melhor coisa. Me abençoa. Porque eu não é um bagaço atrás do outro bagaço. Isso é música do Fábio Júnior. A metade da laranja. Que metade? É um inteiro, uma mulher inteira, um homem inteiro, cheio de Deus, buscando um outro inteiro. Porque metade com metade é 2 mortos. Jabes está falando: me abençoa. Me abençoa, Senhor. Quero ser diferente, quero ser especial, quero ser transformado.
Me abençoa, minha mãe me enfiou num saco de batata. Eu quero ser abençoado. Segunda coisa que ele pede: aumenta as minhas. Sabe o que ele está falando? Eu quero ser rico. Quero ser fazendeiro. Quero ter influência. Sou pastor. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, pastor, é quando eu vou fazer velório do pai e da mãe que morrem. O velho está lá no caixão, todo duro, gelado. Aí tem 15 filhos. O velho deixou um terreno de 5x5. Nem enterrou o velho. Já estão perguntando, onde está o documento? Aí sempre sobra o filho que mora com o pai, que cuidou, não é? Aí o filho que cuidou até o final, você que cuida do teu pai e da tua mãe, fica achando que teus irmãos vão ter gratidão, que você vai cair do cavalo, viu? Que eles ainda vão falar que você morou de graça, que você tinha que pagar aluguel ainda. Isso aqui é a vida real. Tá? Cuida do pai e da mãe, mas se mexa para arrumar teu canto. Porque a hora que o velho morrer, os outros vão te pôr para fora. Pastor, credo, não é credo não, isso é a vida real. A vida não é um príncipe num cavalo branco. A vida é um ringue de UFC. É orelha mastigada, é cara inchada, é sobrevivência. O que o Jabes, sabe qual é a minha oração por você? Que você faça como o Jabes: Senhor, aumenta a minha terra. Sabe o que você vai fazer? Deus vai te abençoar tanto, você vai falar para os seus irmãos assim, ó: meus manos, sabe tudo que o papai deixou, a fazenda, Deus me abençoou tanto, eu estou abrindo mão da minha parte. Fica tudo para vocês. Eu estou profetizando isso aqui, você não vai precisar. Deus vai te abençoar tanto, que você vai falar: onde eu assino, eu estou passando tudo para vocês. Porque Deus já me deu casa, Deus já me deu carro, Deus já me deu fazenda, Deus já me deu avião, já me deu helicóptero. Recebe aí, varão. Jabes está falando: me abençoa. Me abençoa. Alarga as minhas terras. Eu quero ser rico. Pede para Deus. Quanto você quer ganhar? Seja específico. Que casa você quer morar? Ele está querendo terra, ele está querendo fazenda. Especifica o tamanho da igreja, ministério. Fala. Ele vai fazer o terceiro pedido: que a tua mão esteja comigo. Sabe o que ele está falando aqui? Deus, se o Senhor vai me dar dinheiro, eu não quero ter dinheiro sozinho. Olha a cabeça do camarada. Para que eu vou ter casa na praia se a tua mão não estiver comigo? Eu vou me perder. Para que eu vou ter fazenda se o Senhor não estiver comigo? Eu vou me perder. Para que eu vou ser empresário de multinacional? Não, Senhor. Se o Senhor vai me dar terra, eu quero que a tua mão esteja comigo, para ninguém me fazer de trouxa, para ninguém me enganar, para eu não cair em golpe do Pix, para eu não viciar em tigrinho, porque o que tem de crente viciado em tigrinho não está fácil. Você acha que eu já não vi lá na minha igreja, lá o camarada sentado e tchucu. Não dá R$1 de oferta, mas gasta o salário todo em jogo. Que a tua mão seja comigo, Senhor. Porque não adianta nada, quando tu tinha um chinelo havaiana vermelho e outro branco, tu era um servo abençoado. Mas agora chega para o pastor dizendo: pastor, me tira da escala do serviço, porque agora eu estou muito estressado. É folha de pagamento, o piscineiro deixou a água da piscina verde, o jardineiro, nossa, eu mandei cortar o coqueiro de um jeito, ai, estou tão estressado, cortou o coqueiro demais, eu estou nervoso, porque, nossa, aquele camarão que eu falei para a empregada fazer ficou duro, eu tenho que parar, eu tenho que resolver minha vida. Deus fala: então tiro tudo, e tu vai voltar a ter um chinelo havaiana vermelho e outro amarelo, porque tu vai voltar a ser apaixonado. Irmão, tem gente que só é crente porque é pobre. Porque se Deus dá um pouquinho mais, desvia. Então para de ser besta. Se tu, quando não tinha nada, tu era fiel, agora que Deus está abrindo as portas, desça a casa do oleiro cada vez mais. Se tu já era apaixonado quando não tinha dinheiro nem para pagar a condução, agora que tu está de carro zero, meu irmão, seja mais apaixonado ainda. Fala assim: Deus, quanto mais o Senhor der, mais eu desço. Quanto mais o Senhor me levantar, mais eu desço. Não deixe as bênçãos de Deus te afastar de Deus. Não deixe. Deus que me defenda. Já pensou se Deus falar: isso aí não pode ter nada, porque sem nada já é um nojo. Se tiver alguma coisa, ninguém suporta. Não seja assim não. Seja servo. O que ele está falando? Que a tua mão seja comigo. E ele vai pedir mais uma coisa: guarda-me do mal e livra-me da dor. Sabe o que ele está falando? Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. A mãe dele falou que o nome dele é o quê?
dor. E o que ele falou que ele não quer? Dor. Você já falou para Deus como é que você quer morrer? Você está torcendo? Olha, eu não sei se Deus vai atender a minha oração, mas eu sei que eu posso pedir tudo o que eu quiser, porque Ele é meu Pai. Nem tudo que eu pedi para o meu pai me deu, mas meu pai sempre ouviu meus pedidos. Eu já falei para Deus. Tem gente que fica torcendo, pastor, eu estou torcendo para não ter câncer. Dobra o joelho e fala, Senhor, eu não quero ter câncer. Eu não quero ter câncer. Senhor, eu não quero envelhecer e alguém tem que trocar minha fralda. Eu não quero. Eu não quero. Senhor, eu não quero ter que morar de favor na casa de ninguém. Senhor, quando eu estiver vivo, que o Senhor me dá dignidade, me dá condição de ter o meu sustento. Eu não quero ser um peso para os meus filhos. Eu não quero ser um peso para ninguém. Senhor, me dá saúde. Eu não quero ter Alzheimer. Ah não, eu estou torcendo, quem sabe, estou fazendo uns exames. Você já dobrou o joelho e falou, Senhor, eu não quero. Porque a Bíblia diz que ele falou, Senhor, guarda-me do mal e livra-me do quê? Eu não, ele, sabe o que ele está falando? Deus, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Ele não está mandando em Deus. Ele está falando. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser enganado. Senhor, eu não quero ser traído. Senhor, me alerta, se tiver alguém perto de mim, que é lobo em pele de cordeiro, Senhor, eu não quero sofrer decepção. Você pode pedir tudo. 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 Senhor, eu não quero. Mas o que acontece hoje? O crente vem para a igreja, e ele fala assim, pastor, ora por mim, porque quando eu estou deitado na cama, eu sinto duas mãos me enforcando. É o demônio. Pastor, ora por mim, porque atrás da janela eu escuto um barulho. Pastor, a geladeira anda em casa. Já viu essas histórias? Meu Deus. A pessoa vê capeta de todo lado, mas não vê anjo, não vê a glória, não vê a unção. Meu Deus do céu, parece que a gente é um bando de frouxo, e o inferno que está com tudo. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno, não é o inferno chutando a porta da minha casa, sou eu chutando a porta do inferno. Meu irmão, se está o capeta, levanta a tua mão e clama o sangue de Jesus, que o capeta sai. Meu irmão, se a geladeira está andando, joga essa porcaria fora e compra uma nova, compra uma Brastemp, compra uma geladeira melhor. Enfrenta. O que você tem que acordar não é ver demônio te enforcando, não. Você tem que acordar e sentir o vento das asas dos anjos de Deus sobre a tua casa. Você tem que acordar e ver ouvir o anjo cantando ao pé da tua cama. Você tem que acordar e dizer, que unção, que poder. É acordar falando em línguas, dormir falando em línguas. Cadê a garra da igreja? Vê uma macumba na rua, a gente tem medo de macumba? Não, a macumba que tem que ter medo da oração. A gente tem medo do frango, tem medo da farofa. A coisa mais poderosa é um crente quando levanta a mão para orar. Um crente com a mão levantada põe o inferno inteiro de joelhos. Você quer um trabalho forte? É quando um crente levanta a mão. Você quer que desce o santo forte, é o santo dos santos? É quando a igreja começa a dar rajada de língua estranha e começa a dizer, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A mãe dele enfiou ele num saco de batata. Você tem que escolher hoje, ou você rompe ou você morre. Paulo diz, eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço, para trás eu não olho. O autor de aos Hebreus fala, tem um monte de gente me olhando, então eu me livro do que me atrapalha e me livro do pecado. Jabes falou, minha mãe me lascou na vida, minha mãe me enfiou num saco de batata, a minha mãe não me amou, mas eu tenho duas histórias, ou eu moro nessa casca de ovo, e todo mundo vai ter dó de mim, ou eu vou mudar a minha história. Na oração dele não tem mágoa, na oração dele não tem raiva. Ele não está dizendo, Deus mata minha mãe. A mãe dele é um detalhe, porque quando você ora, até aquilo que foi feito para te matar produz vida em você. Ele fala, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, me livra do mal e da dor. E sabe o que aconteceu?
Vamos ler? O que aconteceu? 1, 2, 3. Deus olhou para ele e falou assim: você é enjoado, você não tem direito. Deus falou: uau, que alguém teve coragem de pedir. Uau, que alguém teve coragem de quebrar a casca. Uau, que alguém, ao invés de ficar amargurado, falou comigo, e eu estou assinando uma nova história. Pois Deus vai mudar a sua história hoje. Deus vai mudar a sua história, eu creio nisso. Deus vai mudar. E aqui está falando alguém que é filho de uma mulher desenganada, que viveu no leprosário por mais de 15 anos, que nasci de 10 meses, tomei bezetacil ainda bebezinho, porque minha pele estava cheia de infecções. E Deus mudou, Deus curou a minha mãe. Minha mãe nem marca de catapora tem no corpo. Deus restaurou a minha vida, a vida da minha família, porque eu entendi que não tem limite. Eu vivi a minha vida inteira ouvindo que eu nunca poderia romper. Nunca. Você é pobre, você mora em periferia, igreja de periferia não avança. Mas a Bíblia diz em Malaquias 3,18 que o Senhor distinguirá como seu povo, como um pai distingue o filho que serve. Deus vai mostrar para esse mundo quem são aqueles que confiam nele. Deus vai mostrar. Fecha com ele, fecha com Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a quebrar essa casca hoje. Eu quero te convidar a pedir. Eu me lembro, pastor, para eu encerrar, porque o que falta para a gente são orações difíceis. O que Jabes fez foi uma oração difícil. Eu me lembro de Eliezer, e aqui encerro. Abraão tinha um problema, uma batata para resolver, uma batata quente na mão, porque Isaac já estava velho, Isaac não tinha casado. Isaac tinha que casar para cumprir a promessa. Não adianta só ele ter nascido como um milagre. Se ele não casa, não tem filho. Se não tem filho, não tem a nação. Só que Abraão morava entre os cananeus. E as mulheres, as cananeias, não eram mulheres para Isaac. Abraão sabia disso. Não é que Abraão é metido, preconceituoso, mas quando você sabe o que carrega, você não aceita qualquer coisa. Não é? Quando você sabe a promessa que Deus te fez, meu irmão, você tem critério. Você não vai ali pegar qualquer coisa. Ah, isso é enjoado. Não, se você aceita qualquer coisa, beleza. Eu sei o que Deus me prometeu. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não aceito. Aí o Abraão chama o Eliezer para ir buscar 400 quilômetros uma noiva para o Isaac, entre o povo de Abraão. Fica comigo, estou encerrando. O Eliezer vai no celeiro do Abraão, pega 10 camelos, ouro, prata e vai atrás. Aí o Eliezer chega diante de um poço. Ele tem que achar uma mulher para casar com o filho do patrão. É uma promessa muito poderosa. Eliezer era o empregado mais antigo de Abraão. Ele não podia errar. E como é que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro na bolsa, é só abrir a bolsa. Qualquer mulher que eu der dinheiro vai querer ir. Mas não é qualquer mulher. E ele vai fazer uma oração. Fala comigo, oração difícil. Essa é a oração para mim mais difícil da Bíblia. Olha a oração dele, está Eliezer junto ao poço, não tem ninguém lá. Aí ele fala assim: Deus do meu senhor Abraão, a mulher que aparecia aqui, e eu pedi água para ela, e ela me der água. Se a oração acabasse aí, já seria uma oração difícil, porque ele é um estranho. Quem é a mulher que vai dar água para o estranho? Mas ele não termina a oração aí não. A mulher que eu pedi água e me der água, e sem que eu peça, ela se ofereça para dar água para os meus 10 camelos. Sabe quantos litros d'água toma um camelo? 120 litros d'água. De 100 a 120 litros. São 10 camelos. Se cada camelo tomar 100 litros, são 1000 litros d'água. Uma jarra de uma mulher que vai buscar água no poço tem em média 12 litros d'água. Significa que ela tinha que ir ao poço 84 vezes para dar água para os camelos. Ele fala assim: e a mulher que se oferecer para dar água para os seus 10 camelos? Se você tivesse o Eliezer ouvindo o Eliezer fazer essa oração, o que você ia falar para ele? Você fumou maconha gospel? Você está louco? Você acha que você está louco? Você não vai achar mulher nenhuma. Ninguém vai fazer isso. Ninguém.
A d'água para você, beleza. Agora, sem você pedir, ela olhar para os camelão no chão e falar: você quer que eu dê água para os 10 camelos? Tá maluco. Mas a Bíblia diz que enquanto ele pedia, a Bíblia diz que antes dele terminar a oração, apareceu uma moça lá. A Bíblia diz que enquanto ele ainda terminava de orar, apareceu a moça. Ele olhou para a moça, porque quem ora e faz oração difícil não anda, corre. A Bíblia diz que ele correu para ela. O que ele acabou de pedir? Que ele ia pedir água para a mulher, ia dar água para ele, e ela ia oferecer para dar água para os 10 camelos. Moça, você pode me dar água? Ela olha para ele e diz assim: sim, senhor, eu posso. E enquanto ela estava servindo água para ele, ela olhou para ele e disse assim: e o senhor gostaria que eu desse água para os seus 10 camelos? Ele tem ouro na bolsa, mas quem aprende a fazer oração difícil não precisa comprar, só precisa pedir. Não precisa de político. Levanta a mão para cá. Você não vai precisar puxar o saco de ninguém. Você não vai precisar bajular ninguém. Você não vai ficar se humilhando por favorzinho. Você não vai ficar com o pires na mão, por favor. Não. Você vai fazer orações difíceis diante do teu Deus. E o teu Deus vai honrar você. O teu Deus vai trazer a Rebeca. O teu Deus vai atender teu pedido, Jabes. O teu Deus vai trazer avivamento.